Vemos pessoas todos os dias, e cada uma delas aparenta alguma coisa. Algumas pessoas parecem tristes, outros preocupados, fadigados ou somente tediados. Em alguns casos, pessoas estão alegres, mas a verdade é que cada um é um lago. Opa, tudo certo? Aqui é o Argos, e depois de um tempo sumido aí do YouTube, depois dos meus últimos dois vídeos, eu estou de volta e hoje a gente vai conversar um pouco sobre como o conhecimento influencia a sociedade e seja isso bom ou não. Então, eu acho que você já percebeu, mas a sociedade atual está muito superficial. Isso tem muitos motivos. Então, vamos falar sobre aparências. Hoje em dia é bem complicado, principalmente na geração Z, na atual geração, ter conversas edificantes e profundas. Hoje em dia tudo se relaciona à aparência e motivos como o consumo, a valores externos, a informação e, na minha opinião, o que é o mais aparente, e o que vem de primeiro também na nossa cabeça é as redes sociais, até porque elas englobam todos os outros motivos. Nas redes sociais é colocada uma ideia de que curtidas, fama e reconhecimentos são mais importantes que a própria vida real. Então as pessoas ficam presas a essa falsa realidade da internet, onde todo mundo é perfeito, ninguém tem problema nenhum, sempre são mega produtivos ou felizes. E isso só vem trazendo uma geração fraca onde já não consegue mais ler um livro, estudar por algumas horas, valorizar relacionamentos com as pessoas que nós amamos, com a nossa família, com amigos, treinar todos os dias, ter disciplina. Então, essa falsa aparência, essa ilusão que a internet vem trazendo, porque de certa forma é para agradar o que a gente vê, é para agradar o que a gente quer ouvir, isso vem trazendo conforto para nossa mente e a gente acaba sendo pessoas superficiais, que vem tudo que nós vemos e tudo que nós ouvimos, tudo que nós sentimos é o motivo para a gente viver, e não a essência das coisas em si. E cada pessoa é um lago, sabe? Isso é mais uma reflexão, uma metáfora que eu gostaria de trazer. Algumas pessoas são lagos mais rasos, e mesmo rasos, são sujos. Outros lagos são profundos e limpos. Outros lagos têm uma grande extensão, mas estão sem peixes. Muitos lagos são bonitos, vendo por fora, mas lá no fundo de toda a água tem crocodilos. Se as pessoas são lagos, que tipo de lago que é você? Que tipo de lago que você quer se tornar? Porque a verdade é que ter uma bela aparência e primeira impressão é muito bom e muito importante. Mas se você não tem conteúdo, você não tem conhecimento, você não tem uma personalidade boa, essa sua beleza exterior é descartada por aqueles que realmente são belos lagos. E o contrário é a mesma coisa. Alguns são cheios de intelecto e bons valores, mas o ponto crucial para convidar as pessoas para te conhecer não são pontos tão bons, e é por isso que você precisa saber equilibrar a beleza da superfície da lagoa e também cuidar para que os peixes que aí vivem não morram por causa de crocodilos ou água suja. Então é importante você ter uma beleza exterior, é importante você ser uma pessoa convidativa a se conhecer, ter carisma. Isso é muito importante, é muito influenciável, porque as pessoas são influenciáveis pela primeira impressão, porque a frase "a primeira impressão é que fica", ela não é algo totalmente metafórico ou que a gente usa como algo sem sentido, mas tem um sentido profundo nisso. A primeira impressão que a gente passa, ela fica mesmo. Então isso é muito importante, mas mais importante que isso é a gente também continuar sendo pessoas que demonstram ser aquilo que a gente demonstra ser. Não adianta eu demonstrar ser alguém inteligente, alguém especial, alguém interessante para as pessoas me conhecerem, se quando eles vão me conhecer, eles só encontram coisas ruins e não encontram coisa boa. Então você tem que tanto ter conhecimento, ter intelecto, ter conteúdo em você e também ser convidativo para ter relacionamentos, para ter relações com as pessoas, seja amizade, seja namoro, etc. E as consequências? Sendo superficial ou não? A verdade é que ser raso faz com que qualquer pedra jogada no lago tenha um grande impacto. O conhecimento liberta, mas a ignorância aprisiona. Antes de nada, fica claro para você que ser alguém com conhecimento e ser um lago profundo, nesse caso, não é somente alguém que diz muito e faz pouco, mas sim quem cumpre aquilo que sabe e não é um mentiroso para si mesmo. Porque não adianta eu falar pro meu amigo, você tem que seguir rotina. Não adianta eu falar pra você, primeiramente aqui, no meu canal. Meu canal tem foco de desenvolvimento pessoal.
Não adianta eu falar pra você, treina, estuda, medita, dorme cedo, dorme 8 horas, 7 horas por dia. Tem uma rotina ali estruturada. Se eu não faço isso, isso é uma hipocrisia. Ser hipócrita é uma das coisas, nossa, mais ignorantes. É como você estar mentindo. Só que quando a gente mente pra alguém. Quando a gente é hipócrita, a gente mente pra si mesmo também. Então, se você quer ser alguém que realmente é um lago profundo, que quer ser uma pessoa verdadeira, você não pode simplesmente dizer da boca pra fora. Você tem que falar. A mesma coisa os julgamentos, né? Tem muita gente que julga os outros, mas não faz nada também. Tem muita gente que aponta o dedo, mas se esquece que tem outros dedos apontando pra ele naquele momento. Pois, assim, quem fala muito e faz nada é o mesmo que jogar palha no vento. E é esse tipo de gente que é facilmente manipulável. Essas pessoas que dizem, mas não fazem. Pessoas assim vai quase sempre considerar se não aceitar coisas novas sem antes mesmo se perguntar se essas coisas novas ou pessoas novas na vida delas realmente devem estar entrando na vida delas. E como não fazem isso, muitas dessas novas ideias e pessoas que não passam por uma espécie de filtro trazem alguma má influência para a pessoa, porque ela, além de não pensar antes, não consegue dizer não. É como um PC, sem algum tipo de anti-malware, e aceita todos os tipos de arquivos baixados da internet, e sabemos muito bem que uma hora isso acaba mal. Então a pessoa ali, que fala muito e faz pouco, ela acaba sendo uma pessoa tão superficial que ela não consegue filtrar as relações que ela tem. Ela não consegue filtrar as informações que ela tem. Então tudo que ela vem a ter de conhecimento, ela torna aquilo verdade para ela. E é por isso que essas pessoas são tão facilmente manipuláveis, porque não tendo uma base sólida, qualquer construção pode ser edificada ali, entende? Por isso que quem tem que construir a sua vida, quem tem que construir a sua mentalidade, a sua pessoa, é o próprio eu, é o próprio você. Porque se você não fazer isso, alguma outra pessoa vai tirar proveito disso em algum momento da sua vida. Outro mal de ser superficial também é que você não vai saber lidar com os sentimentos corretamente. Sejam principalmente os seus ou dos outros. Algumas pessoas elas são rasas, mas ainda passam algum ar de segurança, né, emocional. Mas normalmente essas mesmas pessoas elas estão de alguma forma influenciando os outros de forma negativa. E tudo isso, sobre ser raso e tal, te faz cair muito mais fácil com as rasteiras da vida e amar o chão porque não é alguém resiliente. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu vou trazer para esse contexto, que é o cerne do vídeo, que é uma frase de Sócrates, que é o conhecimento liberta. Essas 3 palavras, o conhecimento liberta. O que quer dizer isso? Significa que o conhecimento, ele dá para a pessoa autonomia e independência, permitindo então que a pessoa ela vai agir sem depender de outra pessoa ou de outra coisa externa. Como Sócrates defendeu, se conhecer te faz melhor, e conhecer além de você vai fazer você melhor do que si mesmo. Veja, isso que Sócrates traz com essa ideia é exatamente a ideia de disciplina que nós temos como cerne como filosofia, vamos dizer assim, para melhora pessoal. Ser melhor do que a si mesmo a cada dia que passa. Porque a nossa competição não é com as pessoas de fora, não é com o externo, é conosco mesmo, com a nossa própria pessoa. Alguns pontos positivos de ser uma pessoa profunda, um lago profundo, né? Que nem nesse vídeo está trazendo esse paradigma, essa frase. Então seriam, por exemplo, alguns pontos positivos, né? Amplia a interpretação da realidade. Então isso vai permitir você enxergar além das aparências e compreender o mundo com mais clareza. Vai expandir as suas possibilidades de escolha. Então quanto mais você se sabe de si próprio e quanto mais você sabe sobre as coisas externas também, mais opções você vai ter para agir e decidir. E como a vida é uma sequência de ações, sequência de consequências também, as suas ações elas são essenciais para agregar uma vida boa para você. Também vai abrir portas para novas experiências e desafios ou pessoas. O aprendizado ele leva a novas oportunidades e crescimento. Ajuda a identificar relações totalitárias, então vai permitir também você perceber manipulações e abusos no seu dia a dia e evitar essas coisas. E também torna possível refletir sobre a própria vida. Com conhecimento, a gente consegue analisar as nossas experiências passadas ou presentes com mais profundidade. E esses são alguns exemplos, né, sobre ser profundo, pontos positivos sobre ser profundo que
vão ter uma mudança na sua vida que vai fazer com que você enxergue tudo além do lago. Você consegue enxergar o fundo e perceber se aquilo realmente vale a pena ou não para sua própria vida. Mas como que a gente desenvolve então essa profundidade, né? Esse caráter, esse valor? É uma coisa simples até. Se tornar um lago profundo, uma pessoa profunda, não é sobre você ler muito ou aprender muitas coisas novas somente, mas também é sobre caráter e valores. Você pode ser um cara que sabe muita coisa, mas se você não tem firmeza moral, não vai adiantar nada. Ninguém vai se importar contigo se você não tem firmeza moral. Você pode ser o maior nerd, você pode saber muito sobre matemática, pode saber muito de português, mas se você não tem firmeza moral, se você não tem respeito no meio da sociedade, das pessoas ali que você convive, por exemplo, na escola, ninguém vai te escutar. Mesmo que você tenha muito conhecimento, você seja profundo em muitos assuntos, se você não tiver esse lado externo seguro para as pessoas te ouvirem, não vai adiantar nada. Assim como também não adianta ser uma pessoa de bom caráter, mas ser um completo sem conhecimento, para não dizer outra palavra, para aplicar isso na sua vida. Se você não tem conhecimento, como que você vai aplicar algo na sua vida? Se você convida as pessoas para te conhecerem, as pessoas querem te conhecer. E se você está oferecendo as pessoas a te conhecerem, você tem que ter algo a mostrar sobre você para as pessoas. O que você tem então para mostrar? Então, se você quer ser uma pessoa profunda, quer ser um lago profundo, busca equilibrar os dois lados, a sabedoria e os princípios. Então, estude, leia muito, pratique o que você aprende e fique firmado naquilo que você leva para si mesmo. Se você começar a viver de fato e equilibrar com base que é o conhecimento, então a frase de Sócrates, o conhecimento liberta, vai acontecer na sua vida e você vai se libertar. Se libertar do quê? Se libertar de si mesmo, porque o nosso próprio eu, ele nos engana, a nossa própria mente nos engana. Então, antes de você querer ser bom e mostrar para as pessoas e para o mundo o que você pode se tornar, você tem que mostrar para si mesmo quem você é. Você tem que mudar para si mesmo, porque tudo começa internamente, para depois fluir para as outras relações externas. Então, pensa, que tipo de lago que você está sendo? Um lago raso que qualquer pedrinha já faz um estrago, ou um lago profundo que encara as ondas sem se abater? É isso, pessoal. Se eu te ajudei, deixa o teu like, se inscreve aí que ajuda bastante, tá bom? Tamo junto e até a próxima.